Eu sou a Fran Borges, você está no Prosas e Algo Mais, e hoje, o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro, desse grande livro que estava entre as minhas melhores leituras de 2017, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Antes, lembrando que eu sempre deixo links de compras da Amazon aqui embaixo. Você comprando qualquer coisa por esses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, ok? Bora começar. O Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, não tem muito mistério, né? Do que vai falar este livro. Ele é uma reinterpretação da história bíblica, da história de Jesus Cristo, né? Pela visão do Saramago. Que de antemão você tem que saber que é a visão de um ateu, que foi criado, né, que foi católico por muito tempo, foi criado na religião católica, né, com os preceitos e princípios, né, do cristianismo, assim como eu segui um caminho parecido com o Saramago. Fui criada na religião católica, no cristianismo, minha família sempre foi muito católica, e eu acabei com o tempo me afastando da religião, e hoje eu me considero ateia, então eu tenho uma visão bem parecida com a que ele tem aqui. Talvez pessoas com uma visão muito rígida sobre religião, vá considerar isso aqui ofensivo. O que eu não creio, porque na verdade o Saramago ele não quer levar a religião fazer piada com a religião, ou levar a religião pro ridículo. Não é a intenção dele. A intenção dele nesse livro é ser crítico realmente sobre diversas coisas que a religião acaba influenciando na nossa sociedade. Ele comenta muito aqui sobre crimes cometidos em nome dessa religião, em nome desse Deus que ele é muito plural, porque existem várias religiões, há várias visões do que seria Deus, do que se está escrito na Bíblia, há várias visões sobre isso. E essa aqui é a visão do Saramago. As pessoas disseram, quando ele publicou esse livro, que ele, sendo ateu, ele não tinha o direito de falar sobre isso. E ele respondeu justamente dizendo que não. Ele tem todo o direito, afinal de contas, ele foi católico, ele foi criado dentro disso. E mesmo que não tivesse sido, a religião ela tem muita influência na história do mundo, não é? Então é uma questão que falando de ateus, né, sempre provoca muita curiosidade. Eu, por exemplo, eu tenho essa mesma questão, eu sempre tenho muita curiosidade de saber mais sobre religião, sobre a história das religiões, sobre o quanto ela influencia na história da humanidade. Eu sou da opinião, e eu não sei, eu acho que o Saramago também, pelo menos por esse livro aqui foi o que me passou, você pode ter a crença que você quiser. Eu acho que o grande problema da crença, seja ela qual for, é o fanatismo, mesmo sendo ateu. Se você for um ateu fanático, isso também é prejudicial. Eu acho que qualquer crença sendo elevada ao fanatismo, à cegueira, a que aquilo é uma verdade absoluta e que você tem que impor essa verdade. Além de você seguir esses princípios, cegamente você quer impor isso a todos, e transformar isso numa única verdade, e pautar a vida, a legislação das pessoas sobre uma crença e algo que apenas você acredita. Ele faz uma contextualização histórica que é sensacional, né? Na época, o Império Romano, né? Então todos os costumes ali da época, que é muito legal também para você ter essa noção. Além de fazer essa crítica, né, sobre crimes que são cometidos, né, em nome da religião, em nome da igreja, ele faz uma crítica aqui sensacional sobre a representação feminina na história bíblica, que eu consegui fazer uma ligação incrível com o Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, porque ela fala muito disso também ali no Segundo Sexo. Esses estereótipos criados na história bíblica, que é da puta, da santa, de Eva, que era o próprio pecado, criada para ser do homem, né, criada a partir de uma costela dele para fazer companhia ao homem, ou a única mulher que presta, que é Maria, a abnegada, a mãe submissa, a mulher que se curva, ou a Maria Madalena, que só vira uma mulher que presta à medida que ela se curva e se arrepende, e viver na maneira de uma visão, né, que seria estipulada por homens. Então tem uma crítica muito legal sobre a representação da mulher, e a Simone de Beauvoir fala muito, né, do quão prejudicial
é essa representação na vida das mulheres, na situação da mulher como um todo no mundo. E, infelizmente, muito disso se reflete ainda hoje. É um livro realmente sensacional e ele humaniza muito Jesus Cristo. Você sente aquele personagem ali muito mais real do que a história que a gente conhece normalmente. Inclusive na caracterização, né? Porque você entra nas igrejas, você vê o Jesus Cristo pregado na cruz sempre branco, muito branco, e não tinha como ele ser branco dentro desse contexto aqui. Não tinha como ele ser branco, loiro, de olho azul. Ele era moreno, pele queimada do sol, cabelo meio crespo, olhos escuros, porque era a maioria da população, assim, na época, no contexto, aonde se passou essa história. Não tem como ser isso, né? E a sociedade tem uma mania, né, de clarear tudo, né? Eu lembro da primeira vez que eu conheci Machado de Assis, eu pensava que ele era branco, depois de um tempo que eu fui descobrir, né, que o Machado era negro. É muito louco isso, né? Que as pessoas que branqueiam a situação, né? Branqueiam a história. E ele humaniza no geral aqui. Nesse aqui, no livro, você já tem que saber, né, que Jesus Cristo tem um relacionamento com Maria Madalena. E é um relacionamento muito bonito, na verdade, aqui. Uma das melhores coisas que você vai ler em toda a sua vida é um diálogo. São páginas e páginas e mais páginas de um diálogo incrível entre Deus, Jesus e o diabo, dentro de um barco. Gente, se você não quer, como eu já disse a Tati Feltri, se você não quiser ler mais nada desse livro, pega só a parte desse diálogo e lê. É uma das coisas mais incríveis que você vai ver, vai ler na sua vida. E ele coloca muito um contraponto ali dos dois, sabe? De Deus e o diabo. O quanto um precisa do outro para existir. O quanto um precisa do outro para existir. Muitos críticos também disseram que o Saramago meio que inventa alguma coisa, o próprio Deus que ele coloca aqui. E se você conhece, se você foi criado na religião católica, conhece um pouco do Antigo e do Novo Testamento, você vai perceber o o domínio do Saramago sobre essa história, sobre o quão ele pesquisou e quanto ele realmente conhece essa história bíblica. Esse livro é sempre extremamente crítico, e isso é uma coisa que acompanha os outros livros do Saramago também, quando ele fala de religião. É um livro sensacional e independente se você concorda ou não concorda com o que o Saramago está falando aqui, você não vai ficar indiferente a esse livro no final. E você aí, já leu alguma coisa do Saramago? Já leu o Evangelho segundo Jesus Cristo? Conta aí embaixo pra mim nos comentários. Me diz aí o que você achou, se você concorda, se você não concorda com ele, se você gosta dos livros dele, se você quer ler. Conta aí pra mim a sua experiência ou futura experiência que você pretende ter com o Saramago, ok? E já sabe, né? Se gostou do vídeo, curte aí, compartilha para que mais pessoas assistam e para que você também avise o YouTube que gosta desse conteúdo aqui e sempre receber quando tem vídeo novo por aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo. Quer acompanhar o meu dia a dia de leitura, projetos de leitura, notícias do universo literário? Quando tem vídeo novo por aqui, eu também aviso por lá. Me segue nas redes sociais. Tô no Facebook, tô no Instagram, no Twitter, no Scooby. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!